Imagine só pagar 60 mil reais num Jetta 200 cavalos entre 2011 e 2013 e descobrir que se o motor bater, você gasta cerca de 40 até 50 mil reais para corrigir o problema. E que o principal motivo para esses motores morrerem, o principal causador de um desastre, um desgaste extremamente grande, são essas duas peças aqui, ó, que eu estou tentando equilibrar na mesa, que se chamam eixos balanceadores. E que o mercado tem buscado soluções muitas vezes contrárias à própria engenharia de eixos balanceadores e se dizem, prometem como uma solução para isso. Que tal a gente estudar sobre esse caso aqui juntos, ó, tem um bloco de motor cortado, e trazer uma resposta para uma pergunta que eu quero deixar claro para os senhores desde o início. Foi motivada através de um incrível comentário de YouTube do Rafael BH Pro. Esse vídeo não é uma provocação às outras soluções do mercado, esse vídeo não é uma retaliação, esse vídeo não é uma resposta, esse vídeo não é um cutucar em outros profissionais, tá? Esse vídeo é um vídeo de engenharia, que é o que a gente faz aqui, de conhecimento, e que pode ser uma aula de NVH para os senhores, do estudo das vibrações na construção de blocos dos motores. Então bora falar sobre os eixos balanceadores, o porquê eles existem, quanto custa, e uma visão de mercado de um engenheiro que trabalhou dentro da Volkswagen e que talvez tenha uma visão que possa elucidar e esclarecer para os senhores o porquê que a engenharia faz certas coisas. Bora lá? Buenas! Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio de gravação de aulas da Imersão VAG, que fica aqui dentro da Oficina Mecânica ao Vento. Se você quiser conhecer um pouco da nossa estrutura, a gente soltou um vídeo aí na semana passada, tá? Mostrando um pouco da estrutura, e vocês viram que eu cheguei no final do vídeo, eu mostrei essa sala aqui, que é a sala onde a gente grava as aulas do maior treinamento online que transforma mecânicos comuns em mecânicos avançados através do conhecimento em Volkswagen e Audi, a Imersão VAG. Hoje a gente já tem mais de 4 mil alunos que passaram pela imersão, e esse é um treinamento que tem transformado a vida de muitos mecânicos, Brasil afora. O vídeo de hoje é uma resposta ao meu seguidor e, pelo jeito, aluno, o Rafael BH Pro. Ele comentou num outro vídeo que a gente falava sobre a retífica do EA888, um motor que inclusive já está montado, rodando, já foi sendo entregue ali para o cliente, né? E esse comentário dizia o seguinte, eu vou ler para vocês na íntegra. Professor, sobre esses dois eixos balanceadores que deram problemas de lubrificação por folgas e que já existem outros no mercado que são diferentes. A respeito desses novos eixos, já se tem pelo menos um problema ou um caso concreto de que eles deram problema no carro? Estou perguntando porque sua explicação fez sentido na condição de que eles possuem um formato diferente. Mas alguém já garantiu algo de errado com eles? Porque os originais eu já sei que são problemáticos e fazem a pessoa abrir o motor para dar manutenção. Portanto, se os novos e que possuem formato diferente nunca deram problema algum, teríamos que de fato são ruins, e não apenas levantar o fato de que eles sejam diferentes e que poderiam dar errado. Porque esses motores e seus agregados laterais provocam todo tipo de erro e estragos, como a válvula PCV, que é um erro de projeto, abre parênteses, já foi consertada pelas empresas de performance, fecha parênteses. E então deixo essa dúvida sobre esses eixos que sofreram melhorias por empresas de performance. É pergunta e curiosidade, professor. E Rafael, esse vídeo ele foi motivado pelo teu comentário e eu espero que ele consiga elucidar e trazer várias respostas às suas dúvidas que você trouxe aqui. Legal? Então vamos separar algumas coisas. A primeira delas é a motivação, o porquê que os eixos balanceadores acabam sendo os responsáveis por perder o motor, né? E eu vou mostrar isso para vocês aqui com o corte, que a gente tem esse bloco aqui que a gente usa nas aulas da imersão, onde eles vão montados, vocês vão entender a lubrificação. A segunda é o questionamento desses eixos novos, né? Existem alguns kits no mercado de eixos que são montados no motor a fim de buscar resolver o problema dos eixos balanceadores, mas esses eixos que são montados não são balanceadores. E aí a gente vai entender qual que é a dimensão do problema de se instalar esses outros eixos, ok? E a terceira é o fator de que o Rafael colocou que a PCV era um erro de projeto, e aí eu quero trazer um outro approach, né, uma outra visão sobre o fator de ser um erro de projeto ou se tem um problema crônico, muitas vezes devido até à falta de manutenção aí. Tá bom, Rafael? E por que isso está sendo respondido, Rafael, assim, num vídeo tão específico? Primeiro, porque a dúvida deles pode ser uma dúvida de muitas pessoas. Segundo, porque é um assunto que é deveras interessante. E terceiro, porque a pergunta dele foi genuína, respeitosa e
eu gosto de ensinar gente que tem vontade de aprender. Bora lá? Então, primeira coisa, Rafael, por que a Volkswagen instalou 2 eixos no bloco do motor? Eu já falei aqui algumas vezes para os senhores, mas não custa lembrá-los, não custa revisar o conhecimento. Um motor 4 cilindros em linha, que é o caso do ZA888, ele gera algumas vibrações de segunda ordem, tá? Todos os motores 4 cilindros em linha geram esse tipo de vibração. E essa vibração ela pode ser maior ou menor, a depender das massas reciprocantes, ou seja, as massas que se movimentam internamente ao motor. E a gente soma aí a massa do pistão, com a massa do pino, com a massa da biela, com a massa do virabrequim, do volante do motor, e tudo isso, a depender da rotação que está sendo gerada, né, que está sendo promovida interna ao motor, vai gerar uma vibração no motor. Essa vibração, por ser uma vibração de segunda ordem, pessoal, ela vai se somatizando e ela vai ter uma frequência variável dependendo da rotação que o motor está funcionando. E nessa faixa de funcionamento do motor, a engenharia vai buscar mudar as massas, ela deixa as massas o mais leve possível, mas sem comprometer a resistência à compressão, a resistência à força que está sendo imprimida na parte do pistão, e também sem comprometer a energia rotacional que o virabrequim e o volante vão acumular durante esse movimento, mas essas vibrações, e existe uma parte da engenharia que estuda apenas as vibrações, elas podem ser muito maléficas à durabilidade de um motor. Pense que todo esse conjunto está vibrando, e está vibrando junto à folga do mancal do virabrequim, o próprio moente está vibrando ali dentro. E está vibrando o pistão na camisa do motor. E está vibrando o pino do pistão na bucha da biela. E está vibrando a biela no moente do virabrequim. E está vibrando as correntes de transmissão. E está vibrando o conjunto como um todo, em algumas frequências, em cima do coxim do motor. E tudo isso pode vir a vibrar a própria carroceria do motor. E essa vibração vai gerar ruído, essa vibração vai gerar desgaste, essa vibração vai gerar desconforto no uso, essa vibração pode gerar ressonância, essa vibração pode chegar, em algumas frequências, próximas ao que a gente chama de frequência natural do material. Frequência natural é um fenômeno que o estudo das vibrações vai sempre evitar. A frequência natural é uma frequência que, se você excitar o material naquela frequência, ele vai levar à ruptura daquele metal. Vocês talvez já tenham ouvido falar sobre os casos mais emblemáticos aí no mercado, o virabrequim de Land Rover, ou virabrequins dos 4 cilindros diesel da Pajero, que trincam, eles quebram no moente, simplesmente por conta de vibrações. Ou talvez o caso mais famoso no mundo inteiro de uma frequência natural que levou à ruptura, a uma quebra, é o caso de uma ponte nos Estados Unidos, a ponte de Tacoma Narrows. E quem derrubou essa ponte foi o vento. Pois é. A frequência com que o vento passava pela ponte, ou seja, a velocidade do vento, era a mesma frequência natural daquele conjunto e fazia todo o conjunto vibrar até o ponto que ele não suportou tamanha vibração, tamanha flexão de material e se quebrou. Vocês assistiram o trecho da ponte quebrando, e é isso que pode acontecer em um virabrequim. É isso que acontecia com o virabrequim das Land Rovers, é isso que acontecia com o virabrequim do Mitsubishi. Isso significa que sempre acontece o vento, sempre acontece a rotação que vai somar essas amplitudes de movimento que vão levar a trincar o virabrequim? Não, mas que pode acontecer. Então o que a engenharia faz? Depois que ela projetou o motor, ela verifica se a frequência natural de todo esse conjunto e se a somatória dessas amplitudes nas frequências de segunda ordem, nessas harmônicas, né, de funcionamento. Eu não quero entrar em detalhes do estudo de vibrações, porque senão o vídeo vai ficar deveras enfadonho, né? E aqui não é uma aula de engenharia, mas vocês já entenderam, né? Vocês entenderam o que eu falei, vocês viram aí uma ponte se quebrando com o vento. Quando a engenharia percebe que as frequências de funcionamento, ou seja, a rotação desse motor e as massas que foram projetadas para esse motor, podem chegar às frequências naturais, podem chegar a uma frequência de segunda ordem que leve a uma vibração que vai ser incômoda, que vai tirar a durabilidade desse motor e que vai levar a uma quebra
muito precoce, a engenharia, obviamente, vai gastar tempo e dinheiro para poder se livrar desse problema. Então, meus amigos, se a Volkswagen projetou 2 eixos balanceadores no motor, é porque havia motivo, razão, circunstância que inclusive levariam à quebra prematura desse motor. E eu quero convidar os senhores a uma segunda elucidação interessante. A gente pode ter um motivo técnico, que eu acabei de apresentar para os senhores, e ter um motivo comercial. A Volkswagen quer produzir o máximo desses motores com o máximo de lucro possível. E nós não estamos falando de peças de reposição nesse caso. Quando a gente pensa num bloco de motor que tem que ser usinado, a gente pensa em componentes que o custo industrial deve bater a casa aí dos $150 cada um, tá? Em questão de material, usinagem, em escala industrial, né? Ah, como é que você sabe que é $150 o custo, Luciano? Porque a gente tem uma ideia na industrialização de que as margens mínimas viáveis para se colocar um produto no mercado são de 4 vezes o custo de fabricação. Essas peças são peças que custam normalmente $600, perfeito? No mundo inteiro fica em torno desse preço. Então no Brasil, vocês sabem aí que essas peças chegam aqui a custo de mercado cerca de R$4.000 cada uma. Perfeito? 3.000, 4.000 reais cada uma. Então a gente sabe que o custo médio de fabricação disso aqui em escala industrial é de cerca de $150. Perfeito? Então, quando a Volkswagen se propõe a colocar um conjunto que tem custo de fabricação da peça, tem custo de fabricação da engrenagem, que a gente já vai falar sobre ela, tem custo de fabricação da engrenagem tripla, tem custo de fabricação de um terceiro tensor, tem custo de fabricação de uma engrenagem, uma corrente de comando apenas para esses eixos que vão se movimentar. Tudo isso eleva o custo do projeto em si, e o custo do projeto é um dos fatores mais importantes para poder viabilizar a produção. Quem já trabalhou com engenharia mecânica, engenharia industrial, engenharia de produção, sabe disso. A primeira coisa é atingir os objetivos de projeto, que no caso de motores é a entrega de potência, é a entrega de durabilidade, é a entrega de emissões de poluentes. E a segunda é atingir o custo máximo de produção, ficar dentro das expectativas de custo. Porque o motor não pode custar o que tem que custar, ele tem que custar algo em torno de para poder caber nos projetos que vai ser vendido. Perfeito? Então, quando a gente olha para esses componentes e lembra que a Volkswagen produziu 10 milhões de motores EA888 até hoje já, tá? Isso não é uma estimativa, é um número de fato real. A própria fábrica da China já comemorou, já celebrou a fabricação do 90º milhão, né? O 90.000º motor EA888, tá? Cara, faz as contas. 10 milhões de motores, $150 só em cada componente. Quantos milhões de dólares a Volkswagen teria economizado se não precisassem existir esses eixos balanceadores no motor? O quanto isso não teria impactado, inclusive, em custo final do próprio produto dela, para que o produto dela fosse mais affordable, pudesse ser posicionado num custo menos elevado e mais pessoas pudessem comprar, porque isso também é algo que o próprio marketing busca. Então, de fato, se houvesse qualquer espaço para poder remover essas peças do motor, você pode ter certeza, a maior interessada nisso é a própria Volkswagen, tá? Não entrem em teorias da conspiração. Eles produziram os eixos balanceadores para quebrar o próprio motor. Qual que é o interesse mercadológico que a Volkswagen coloque motores que quebrem antes do tempo previsto e que vai manchar a própria reputação de durabilidade de um produto premium dela? Porque a gente tem que lembrar, esse motor aqui não é um motor básico, tá? Não há interesse mercadológico. Ah, existe, Luciano, uma teoria da obsolescência programada. Ok, a gente pode conversar sobre isso também, mas essa obsolescência programada, hoje, nos produtos de hoje, tá, pessoal? Ela é garantida, no caso da fábrica, pela própria evolução técnica que os motores estão tendo que sofrer o tempo inteiro. Perfeito? Outra coisa que a gente pode falar também é o seguinte: a Volkswagen produziu aqui, e eu quero mostrar em detalhes isso para vocês, 2 eixos balanceadores. Vamos entender o funcionamento desses eixos. Nós vamos ter um eixo virabrequim, vamos ter os 4 pistões, as 4 bielas, certo? E eu vou ter uma engrenagem tripla. Engrenagem essa que vai montada na ponta do virabrequim e que ela transmite força para 3 correntes, tá? Uma corrente da bomba de óleo, uma corrente de sincronismo com os comandos no cabeçote e uma terceira corrente que vai comandar o movimento dos 2 eixos balanceadores. Nós temos um eixo balanceador do lado do escapamento, que vai montado aqui, ó, nesse furo usinado, perfeito? Nessa cavidade usinada do lado, vamos olhar aqui para o lado esquerdo do motor, perfeito? Então ele vai montado aqui, ó,
O motor está cortado, obviamente, né, pessoal? Estou mostrando para vocês. Então ele vai montar daqui, deste lado esquerdo, tá bom? E temos um outro eixo balanceador que vai montado do outro lado direito, também numa cavidade usinada. E nós temos aqui 3 mancais deslizantes usinados nesse bloco de motor. E aqui existe uma peça intermediária, tá? Ela vai montada nesse pequeno eixo aqui, ó, na parte inferior do nosso eixo balanceador dianteiro. Por quê? Porque a corrente de comando, ela vai transmitir força para esse eixo dianteiro através desta engrenagem aqui, ó. Porque eu quero fazer esse eixo aqui ser contra-rotante. Ele precisa rotacionar em uma direção contrária ao virabrequim, porque a massa deste eixo balanceador, juntamente com a massa deste eixo balanceador, estão cancelando as vibrações que o virabrequim gera no bloco do motor, fazendo com que esse virabrequim não atinja amplitudes de movimento que vão fazer acelerar o desgaste em mancais e nem fazer com que ele atinja frequências a ponto de romper, tá, o material internamente. Então nós temos esses 2 eixos aqui, e são eixos de mancais deslizantes. Mancais deslizantes são um tipo de montagem mecânica que é extremamente confiável no mundo inteiro. O virabrequim deste motor é montado em mancais deslizantes. Olha só, a biela deste motor é montada em mancais deslizantes. Os comandos desse motor são montados em mancais deslizantes. Então a montagem e folga desta peça de eixos balanceadores, ela pode ser garantida por usinagem e fabricação, pessoal. Ela pode. Quando 0 km em perfeito estado, as folgas dos eixos balanceadores, elas são garantidas na montagem lá na fábrica. Não existe nenhum caso de motores com 10, 20, 30 mil quilômetros ou dentro do período de garantia, onde os eixos balanceadores geraram um desgaste acentuado no motor. O que existe é motores que não receberam a manutenção adequada, vamos lembrar de novo, mancais de deslizamento, certo? Então o mancal de deslizamento, esse mancal aqui do eixo balanceador vai estar montado aqui, com uma folga adequada, cerca de 3 centésimos, ok? E aqui ó, tem um furo que vai manter esse mancal 100% do tempo lubrificado, então vai haver um filme de óleo em volta desse mancal, assim como há nas bronzinas do virabrequim, nas bronzinas de biela. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um furo aqui na lateral que provém do segundo mancal de virabrequim, outro furo aqui na lateral que provém do primeiro mancal de virabrequim, que mantém esse canal desse mancal de alumínio sempre lubrificado. Perfeito? Enquanto essas folgas, enquanto o desgaste metálico desse motor for evitado através de manutenção, eu não vou ter problema nesses eixos balanceadores. Haja visto que eu faço manutenção aqui com bastante frequência em motores como esse, em carros 2011, 2012, 2010, com 200, 220, 250, 300 mil quilômetros. Nós já abrimos um motor como esse aqui na oficina para revisão com 292 mil quilômetros. Tem vídeo aí no canal, um Passat B6. Isso foi mais ou menos em 2021. Se vocês procurarem no canal, vocês vão achar o Passat do Ralph. O Ralph é cliente meu até hoje. A gente revisou, nós desmontamos o motor inteiro para revisão porque o carro era o único dono e ele queria fazer o motor por completo. E quando a gente desmontou e mediu os mancais dos eixos balanceadores, adivinha só como é que estava o conjunto de eixos balanceadores no motor do Ralph? Estava em perfeito estado, pessoal. Existe, inclusive, conjuntos da própria Kolben Schmidt para ser vendidos das buchas que são usadas na ponta do mancal. E eu não vou encontrá-los aqui agora, mas nós temos isso em estoque. Então, quando esse motor recebe a manutenção adequada de óleo lubrificante, evitando que o óleo fique muito velho, evitando que o óleo tenha um envelhecimento, uma oxigenação que vá causar corrosão superficial nas partes metálicas do motor. Enfim, quando esse motor recebe a manutenção adequada, os eixos balanceadores, eles não são o vilão. O problema é que eles são o calcanhar de Aquiles. Ah, Luciano tá passando pano para a Volkswagen. Não, não tô. Eu tô contando para vocês a verdade. Eles são o calcanhar de Aquiles. A hora que eu tenho pouca pressão de óleo, eles são os primeiros a desgastarem e são os primeiros a travarem. Esse é o problema. Ora, se eu tenho 3 mancais com um grande esforço, o mesmo esforço que está puxando os comandos do motor, e ele está girando no dobro da velocidade que o virabrequim. Vamos lembrar? Se eu tenho o dobro da velocidade e falta lubrificação, qual que é o mancal que vai sofrer nesse motor antes, pessoal? São os mancais dos eixos balanceadores. E a partir do momento que esses mancais desgastam, eles abrem folga. Se eles abrem folga, eu tenho um ponto de perda de pressão de óleo dentro do motor. Só que isso só foi gerado porque inicialmente não houve manutenção adequada do óleo do motor.
Porque houve uma perda de pressão de óleo nesse motor, porque ele ficou com baixa nível de óleo. Porque houve uma perda de pressão de óleo nesse motor, porque ele ficou com óleo muito sujo, porque entupiu por borra os canais, porque o filtro ficou entupido, porque... Porquês? Existem diversos porquês. Porque bateu o cárter e perdeu o óleo e eu desliguei o motor rapidamente, mas eu não sei se evitou alguma coisa. E não tem ninguém abrindo esse motor, nenhuma tratativa da Volkswagen de abrir esse motor para trocar isso aqui de maneira preventiva. E se vocês procurarem no canal também, não podemos deixar de citar esse ponto. Há cerca de 4 anos atrás eu particularmente sofri muito com esses mancais, por causa aí sim de um erro de projeto. Legal, Rafa? Vamos lembrar do erro de projeto que você falou da PCV? Eu sofri com um erro de projeto. O erro de projeto estava no dimensional do mancal de alumínio das peças novas em relação a um bloco já desgastado. Perfeito? O dimensional das peças de alumínio em peças novas, na minha opinião, a Volkswagen ela fornece essas peças com um dimensional controlado em uma variação dimensional que quando você monta ele novo num bloco usado, você não garante vedação e aí ele continua sendo um ponto de perda de pressão de óleo. Só que aí, mecanicamente, né, eu demorei tempo para descobrir isso, porque eu estava comprando uma peça nova, montando no carro, e não estava verificando essa folga determinada. Hoje, os meus alunos, isso eu sofri. 4 anos atrás eu sofri, eu gastei pelo menos uns 60 mil reais de erro em cima de erro, em cima de erro, tirando o motor, abrindo o motor, voltando o motor, tirando o motor, abrindo o motor. Eu abri o motor, foram 3 vezes daquela vez, e eu comprei, quando eu descobri que o problema era esse, eu comprei cerca de 10 pares de eixo balanceador para fazer um estudo do dimensional. E a partir daquele momento a gente gravou uma baita de uma aula para a Imersão VAG. Contamos toda essa experiência, tem inclusive parte da história, a história, na verdade, do que aconteceu lá no canal do Jai, da Retífica Projeto. É um vídeo que deve bater cerca de 1 milhão de views muito em breve, se é que já não bateu, tá? Então, esse, na minha opinião, sim, um erro de projeto. O erro de projeto é o quê? Nas peças de reposição. E aí, no vídeo do motor do Passat, eu mostrei o que a gente faz hoje para poder garantir, porque não há esse controle dimensional e essa variação dimensional. Para resolver isso, a gente coloca vedações no eixo balanceador, que eu mostrei para vocês, e a gente atualiza um desses mancais de deslizamento para um rolamento, fechando os furos de lubrificação dos eixos balanceadores. Porque aí sim, obviamente, como a gente tem um problema nesses dimensionais, quando eu coloco um rolamento aqui e coloco os vedadores aqui, colocando o rolamento aqui dentro, eu posso fechar esse furo de lubrificação. Então eu diminuo os pontos onde a pressão de óleo tem que alimentar dentro desse motor, diminuindo então a vazão do óleo, aumentando a pressão, obviamente. Então quando a gente faz essa modificação posterior, quando eu preciso fazer uma retífica desse motor, para quê? Para garantir durabilidade. A Volkswagen fez isso também, a gente tem que lembrar. Porque esse é um eixo de mancal de deslizamento, só que lá no motor de terceira geração, ela colocou rolamentos nas pontas desses eixos. Lembrando que quando você tem um rolamento de agulhas, você tem uma carga máxima que esse rolamento suporta, e ela é muito menor do que qualquer tipo de mancal de deslizamento, porque ele é uma montagem mais simples, eu não tenho peças intermediárias, ele vai suportar uma carga aqui radial muito maior. Perfeito? Não é à toa que no motor de quinta geração do EA888, que a gente lançou um vídeo em março contando sobre ele, lembra que eu falei para os senhores que o eixo dianteiro ganhou um came e que agora a bomba de alta está no bloco do motor? Porque eu preciso alcançar 500 bar de pressão na injeção direta e por isso a bomba de alta ela veio parar aqui no eixo balanceador para que ela possa receber o dobro de impulsos. Porque esse eixo gira 2 vezes mais rápido, né, do que o virabrequim, então é fácil você concluir que ele recebe 4 vezes mais rotação que um comando de válvulas. Então assim a Volkswagen conseguiu aumentar o número de impulsos na bomba de alta, só que o que ela teve que fazer para poder suportar a carga dessa bomba de alta? O motor de quinta geração volta a usar mancais de deslizamento no eixo balanceador. Olha só a importância da gente entender sobre montagem mecânica, a importância da gente entender sobre as características de um projeto, de se estudar a mecânica da coisa para não ficar falando simplesmente aos 4 ventos sobre algo que não se conhece. Então, o que acontece, pessoal? Todo mundo percebeu que o principal calcanhar de Aquiles era o eixo balanceador. O que algumas empresas decidiram fazer, então, tentando ofertar uma solução ao mercado? E, cara, cada um leva a solução ao nível intelectual de entendimento que pode alcançar. Então, eu não estou aqui para julgar as pessoas que estão tentando fazer alguma coisa pelos clientes delas. Mas, se esse vídeo chegar em vocês,
Entendam, não é pessoal, eu estou aqui alertando sobre um risco. Se eu pego esses eixos balanceadores e simplesmente elimino eles, porque eu falo que assim, isso aí não precisa, não é necessário, eu estou sendo um pouco até leviano, um pouco até... A minha visão sobre esse assunto está sendo pequena demais. Porque se não fosse necessário, meu amigo, a Volkswagen tinha tirado. Quando a gente olha que a Volkswagen já fabricou 10 milhões de motores e que cada um desses componentes pode custar $150, nós estamos falando de $1 bilhão economizados se essas peças não existissem, meu irmão. Se a Volkswagen realmente não precisasse colocar lá no motor, nós estamos falando de $bilhões, fora o custo de desenvolvimento, que desenvolveu as peças por primeira e segunda geração, depois redesenvolveu por terceira e quarta, e agora redesenvolveu por quinta geração novamente. Então, quantos $milhões ela não gastou só em desenvolvimento, prototipagem, cara, tudo que envolve projeto de engenharia. Estou falando de $bilhões. Se não houvesse necessidade, essa seria a economia para a Volkswagen. $bilhões em produção. Então, quando eu pego e tiro duas massas balanceadoras, que vocês já entenderam que são essenciais para evitar a vibração nesse motor, que evita um desgaste a longo prazo, que evita uma quebra de virabrequim a longo prazo, e simplesmente substituo ela por dois tarugos de aço pesado, que vão, além de tudo, tirar a eficiência do motor, e não estão contribuindo, colaborando para o balanceamento desse conjunto inteiro, eu estou achando que eu sou melhor que a Volkswagen em algumas coisas e estou ignorando todos esses outros fatores que eu passei para os senhores. E a gente não pode enxergar dessa maneira. E aí vem a pergunta do Rafa. Luciano, será que se eu coloco esse tarugo de aço que não balanceia nada, mas ele resolve o problema da pressão de óleo? Só que, Rafael, você está gerando um possível segundo problema, que é uma durabilidade limitada desse motor. Mas eu já montei, Luciano, e o motor funcionou e está andando. Por quantos mil quilômetros? Por quanto tempo? Você está controlando a durabilidade? Você já desmontou esse motor e viu se de fato não está acelerando um desgaste de folga no virabrequim? Será que esse motor vai ter a durabilidade correta de possivelmente chegar aos 300, aos 500 mil quilômetros? Será que ele vai passar dos 50 mil? Cara, são tantas questões que a gente não consegue dizer. E muitas vezes quando a gente está fazendo esses motores, nós estamos fazendo motores de carro 2010. São carros que de uma forma ou de outra, pode ser que eles se envolvam em um acidente, batam, não andam mais, pode ser que daqui em diante eles nem andem mais tanta quilometragem, pode ser que esse motor nunca alcance altas quilometragens novamente. Então são perguntas que a gente só teria resposta se de fato a gente estudasse a durabilidade dessa modificação a longo prazo, que é algo que ninguém nunca fez. O que eu tenho certeza é que se eu mantenho eles, no mínimo as massas balanceadoras, funcionando aqui, cancelando a vibração, eu estou garantindo para o meu cliente que o trabalho que eu fiz de recuperar o motor vai ter longa duração, longa durabilidade, porque eu estou respeitando um estudo que a própria Volkswagen fez e entendeu necessário. Eu quero voltar a repetir para os senhores. Se ela entendesse que não precisava, ela já tinha economizado mais de 1,5 bilhões de dólares só na fabricação dessas peças. Eu não acho que a Volkswagen toma decisões tão burras assim. E aí, Rafa, só como um último adendo, você falou que o PCV foi um erro de projeto nesse motor. A PCV é o que mantém esse motor ainda rodando. Tá? Eu quero trazer essa visão para você. Esses motores eles têm que respeitar a norma de emissão. Se ele não respeita a norma de emissão, ele não tem permissão para ser vendido. Ele não teria começado a rodar em primeiro plano. Sem a PCV, esses motores não conseguem alcançar o nível baixo de emissões que os políticos caneteiam e falam que tem que respeitar. Quando você fala sobre peças de performance, quando a gente fala de motor para competição, o motor para competição não precisa respeitar a norma de emissão de poluentes, porque é um motor de competição. Tá? Na verdade, precisa. Se eu olhar lá no regulamento da Fórmula 1, por exemplo, né, competições mais sérias, competições que promovem uma evolução técnica dos nossos veículos, elas vão exigir também essas normas de emissões, porque através da Fórmula 1, da Fórmula 3, da Fórmula E, enfim, de todas essas categorias, que se investe muita grana para poder desenvolver soluções que depois vão parar nossos carros na rua. Tá? Só assim que a gente consegue justificar um investimento tão alto para desenvolvimento. O automobilismo, o esporte a motor, ele permite isso. Só que, obviamente, aqui no Brasil, as nossas categorias são menores e, por isso, elas têm menos foco em desenvolvimento para novas tecnologias e mais focam, inclusive, até no próprio esporte. Tá? Então aí não há um controle, por exemplo, nos campeonatos de marcas e pilotos ou em campeonatos de arrancada, né, sobre emissões de poluentes, porque entende-se que o uso daquele automóvel é muito restrito e de que isso é apenas uma gota num oceano de poluição, certo? Vamos dizer assim, né, abre-se essa exceção. Então, motores de competição utilizam oil catch cans e outros tipos de sistemas que de fato eliminam a PCV, porque a PCV acaba por enriquecer demais a mistura com o vapor de óleo, ainda mais num motor que está sendo usado em altíssima rotação, em altíssimas temperaturas, certo? Então, as soluções de performance,
elas servem para veículos de performance que não precisam respeitar as normas de emissões. Veículos que estão rodando ou sendo vendidos 0 km, sem aquela PCV esse motor nunca teria existido. Essa é a verdade. Então não, ela não foi um erro de projeto, irmão. Ela de fato pega muito do vapor de óleo gerado por esse motor e coloca para o motor consumir, e isso leva a uma carbonização, que é uma característica, porque o motor não tem a presença de outro solvente no coletor de admissão. E aí a gente descobriu que a gente precisa fazer uma limpeza disso frequentemente. E por que que isso acontece? Acontece porque o motor tinha que respeitar a norma de emissão. E infelizmente não fui eu que determinei isso, não foi o dono do carro que determinou isso, mas esse é o mundo globalizado onde a gente vive. Né? E é por isso que a gente está aqui, para poder consertar o carro de vocês, para ensinar para vocês também sobre isso, legal? Eu espero que o vídeo tenha sido extremamente explicativo sobre os eixos balanceadores. É um tema que a gente já falou diversas vezes, obviamente lá no Instagram, em 1 minuto e meio, num Reels, uma resposta de caixinha, no Stories, a gente não consegue explicar isso dessa maneira, mas pega esse vídeo e manda no grupo de mecânica e fala para eles, meu, tem um cara lá em Curitiba que manja demais de Volkswagen, e não sou eu que falo, são vocês que dizem que eu manjo, e de fato eu estudo muito, gente. Eu estudei muito, eu estudei na escola de engenharia, eu continuo estudando todos os dias para ser esse cara, essa referência em Volkswagen e Autos, como vocês me nomearam, tá? Então tem um cara lá que manja desse motor, que manja de Volkswagen, que tá ensinando, quer aprender, você segue aqui, você se torna um dos nossos cursos. A gente tem um curso só sobre o EA888, que chama Master 888, e você pode... Ah, eu tenho um motor desse para fazer, Luciano, eu quero fazer do jeito que você faz. Existe a oportunidade de você comprar esse curso, assistir eu desmontando e remontando um segunda geração, um terceira geração, mostrando todas as diferenças, mostrando todos os ajustes, todas as folgas, todos os segredos do que eu faço aqui, e que eu repito, e que meus funcionários repetem, e que você agora pode repetir na sua oficina e terminar de resolver isso para você. Beleza? Então, bora aprender sobre a 888? É o Master 888. Eu agradeço demais para quem chegou aí no final do vídeo. Chegou aqui e fala assim, cheguei no final do vídeo, e comenta para mim o que mais te esclareceu na cabeça, que foi assim, caramba, nunca tinha pensado nisso. Comenta aí pra mim, valeu? Buenas e... eu tô aberto a sugestões de novos vídeos. Fui!